Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no quarto vídeo dessa série de 14 temas, onde estamos estudando aqui o livro de Efésios. Hoje nós vamos estudar como Deus nos resgata, como que Ele nos tira da situação do pecado, como Paulo vai falar nessa semana. Nós éramos alguma coisa, agora não somos mais, apesar de que ainda algo habita em nós, mas nós buscamos outro algo para habitar no lugar, né? Tudo enigmático, mas quem vai estudar aqui e acompanhar o vídeo vai saber certinho como Deus nos resgata. Beleza, pessoal? Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação lá no final com as perguntas para reflexão, e espero que tenha também a sua participação aqui nos comentários. É muito importante você comentar, o pessoal está lá se envolvendo, isso ajuda a promover o nosso conteúdo aqui na plataforma do YouTube, beleza, pessoal? E se você gostar muito do nosso conteúdo e ainda não é inscrito, fica o convite aí, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, isso é muito importante que você faça isso em todos os conteúdos que você gosta, tanto para que o YouTube sugira mais conteúdos parecidos, como ele também sugira para pessoas parecidas com você, o nosso conteúdo, beleza, pessoal? Não esqueça de acionar o sininho e também, claro, voltando a repetir, deixe seu comentário, é muito importante para gerar o nosso engajamento, ok? Por enquanto, então, pessoal, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento de nós conferirmos então aqui os comentários daquelas pessoas que deixaram um pouquinho do seu tempo, para dedicar aqui o comentário, às vezes até dar um testemunho, compartilhar um pouco aqui da sua vida. Temos também as Olimpíadas, nos comentários, são os 3 primeiros aqui que comentam. E no pódio de hoje, então, do terceiro vídeo, está a Regiane Alves, o Ari Oliveira e também a Saskia Câmara. Lembrando, que você deve entrar no YouTube, nas configurações, para mudar esse seu nome aqui do perfil, que assim como Instagram, Facebook e demais redes sociais, o YouTube também é uma rede social, permite que você crie lá o arroba e o seu nickname, o seu apelido, beleza? Vamos lá então conferir esses comentários. A Regiane diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Mais uma vez, mais um estudo. Que Deus abençoe muito vocês. Valeu, obrigado, Regiane aqui. Aparece como primeira comentarista aqui desse vídeo. O Ari Oliveira, feliz sábado. E a Saskia Câmara também deixou um feliz sábado. Obrigado aí pelo feliz sábado desejado, e também desejamos agora uma feliz semana, E para vocês é um restinho de sábado, quem está assistindo o vídeo ainda na tarde do sábado. Minha escola é 10, o perfil Minha Escola é 10, deixou aqui, parabéns. Genésio Mioto, tudo bem, meus amigos? Estamos mais uma semana no estudo da lição de Efésios. Esta carta que Paulo escreveu aos Efésios, estava preso, e nessa carta ele mandou dizer para os irmãos que ele estava orando por eles, qual estava preocupado com a vida espiritual dos irmãos em Cristo. É isso aí, o cara preso, preocupado com quem está solto, e muitas vezes quem está solto não está nem aí com quem está preso, A Beth Souza, de SP, Beth Souza, São Paulo, e vamos nós acompanhando sempre vocês, mas sem comentar, mas dessa vez a Beth Souza comentou, Então, obrigado, Beth, aí pelo seu carinho, comentando aqui conosco. Lições Fortes da Bíblia também deixou um olá. Deus Pai Eterno Todo-Poderoso abençoe cada um de nós nessa lição. Amém. A Ziza, que é a Ilza Nascimento, bom sábado, vídeo curtido e compartilhado. Boa semana a todos. Juliana Moura, feliz sábado, Deus continue abençoando esse canal que auxilia muitos no estudo da lição. Estou acompanhando há alguns meses e garimpando os vídeos antigos, que a mim muito tem acrescentado. Legal, Juliana Moura, nós temos aí um repertório de vídeos, tem Apocalipse verso a verso, Gálatas, Romano, Atos, todas as lições aí nos últimos 6 anos aí praticamente estão gravadas aqui. Então que bom, a Juliana está achando lá, e realmente nós temos pérolas lá, que assim, é difícil até ter que garimpar mesmo, porque são vídeos de 2 horas, 2 horas e meia, e são muito legais, os estudos que a gente fez. Teve aqueles momentos que a gente gravava todo mundo junto aqui, então tem o momento dos slides, que o Ricardo trazia os slides, as palavras em hebraicas. Fique à vontade, ele está registrado aí para a posteridade, Cláudia Rangel, de Carvalhos, Minas Gerais. A Cláudia Rangel, lá de Carvalho, deixa um abraço.
Um abraço aí para os mineiros, aí para o pessoal, para os nossos irmãos de Carvalhos aí, que deve ter algumas igrejas adventistas. E ela deixa o CCC. Para quem não sabe, CCC é curtido, comentado e compartilhado. Então, obrigado, Cláudia Rangel, né, por ter curtido, comentado e compartilhado e ter deixado aqui um coraçãozinho. Valeu pelo carinho. Valmir Júnior. Opa, estou na área, se derrubar é pênalti. Ah, o Valmir corrigiu agora sim, é o Valmir Júnior. Eu não lembrava seu nome, Valmir, mas lembrava do seu comentário de que se está na área, se derrubar é pênalti. Então, Valmir, sou o Valmir Júnior aqui, né, o Bochecha, sou o ancião aqui da Igreja Adventista de Vera, Mato Grosso. Agradeço a vocês por fazerem parte aqui do meu crescimento espiritual, que quando voltei à igreja lá em 2016, logo encontrei entre linhas, foi bem no comecinho então, né, Valmir? Com as aulas de hebraico do Ricardo, com os pictogramas massoréticos, as aulas de história do Alexandre, e os comentários no final do Lúcio, os comentários do João Marcos e do João Cavaco, não pode esquecer dele, continua a campanha, né? João Cavaco nos comentários do Entre Linhas, ok? No vídeo vai enriquecer muito e também Entre Linhas no programa Fé em Ação da Novo Tempo. Espere esse dia ansioso, olha só, né? Vamos lá, né, Valmir? Enfim, um abraço para os meninos e todos da sua equipe. Ficam com Deus, que o Senhor lhes abençoe e lhes guardem. Amém. Obrigado, Valmir Júnior, pelo carinho. Você vê, né? Ele está nos acompanhando desde 2016. Lembra lá de toda aquela sistemática, né, inicial que a gente tinha, né? Hoje a gente está no molde aqui mais dinâmico, né, que a gente consegue produzir mais tranquilo. Aquela época lá, aproveitando esse espaço, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente levava de 5 a 6 horas para produzir um vídeo daquele naipe lá, fora as horas de edição e as horas que os meninos preparavam o material. Então 5, 6 horas era só na igreja, aqui a gente saía 2, 3 horas da manhã, muitas vezes, né? Mas valeu a pena a jornada e tá lá registrado lá para Juliana e outros acharem lá, e o Valmir que, né, já conferiu ao vivo, né? Esmeralda Viana, minha sogrinha, ela tá tão boa, melhorou de saúde. Oi meninos, estou amando essa lição de Efésios, realmente, a lição está espetacular a cada semana. Margarida Melo, boa tarde povo do Senhor, e a Margarida deixa o CCC, o curtido, comentado e compartilhado. Valdenice Martires Cerqueira, aqui de Presidente Prudente, São Paulo também, né? Cheguei atrasada, mas não fiquei de fora desse grupo maravilhoso. A lição está nos ensinando muito sobre o poder e o amor de Jesus, e essa lição vai continuar ensinando, né? Como Jesus aqui como Deus nos resgata. E aí ele fala assim, a lição está então ensinando muito sobre o poder e o amor de Jesus. Os pastores virtuais Lúcio, Alexandre, Marcos, André nos ajudam a entender melhor. Amém. Hashtag volta, Ricardo, vai voltar assim, se Deus quiser. E volta, né? E hashtag fui até o final do vídeo. Aí a Valdenice então acompanha todo esse vídeo aí, que o último ficou até mais curtinho, né? Por causa das viagens. Mas está aí o conteúdo. A Silene Serral da Silva, obrigada a Deus por mais um estudo da lição da escola aqui. Que Jesus conduza, né, o nosso entendimento. É isso aí, Silene, que Deus conduza, e obrigado mesmo, né? A gente tem que agradecer o tesouro que a gente tem acesso toda semana estudando a palavra de Deus. E a gente sabe que o mundo lá fora, coitados, eles estão estudando outra coisa, estão atentados em outras coisas. E nós temos o privilégio de toda semana, todos os dias, estarmos, né, minerando essa palavra de Deus e aprendendo essas lições, reforçando, às vezes, lições já aprendidas no passado, né, pessoal? Então, que a gente dê graças a Deus por isso. Adriana Kuhn, olá, feliz sábado, queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre e Marcos, estamos juntos para mais uma lição. Sempre um privilégio estudar com vocês, que até de férias dão um jeito para nos abençoar. Realmente, Adriana, a gente corre atrás, mas não pode pular vídeo, não. Fica minha gratidão e o desejo de uma semana abençoada a todos na presença de nosso Pai. Abraço carinhoso, obrigado pelo abraço, Adriana, toda a equipe aqui Entre Linhas recebe. Hashtag fui até a pergunta e o tchau do Lúcio. Hashtag volta, Ricardo, termina logo seus trabalhos aí. Hashtag faz um canal João Cavaco. A Adriana já está criando os hashtags. Faz um canal João Cavaco. Hashtag orei pelos pedidos de recuperação de saúde dos comentários. Realmente nós tivemos os 3 pedidos lá que compartilharam conosco, né? E eu também lembrei de orar. Principalmente eu lembro quando eu estou reouvindo, né, o vídeo durante a semana, opa, vamos parar e orar. E Deus é maravilhoso, né? Deus nos deixou essa ferramenta poderosa que é a oração. Crispim Elcio, né, diz assim, feliz sábado, guerreiros.
Bênçãos sem medidas para vocês. Muito obrigado pela vossa dedicação. Muito bom receber a iluminação que Deus através de vocês, a iluminação de Deus, né? Excelente trabalho. Feliz semana a todos. Eu sou Crispim aqui da IASD de Boa Vista, né, em Joinville, Santa Catarina. Isso aí, Crispim, marca todos os dias aqui, até eu lembrar aqui que você é de Boa Vista, da IASD de Boa Vista. Um abraço aí para os irmãos que estão acompanhando o canal Entre Linhas, graças ao comentário do irmão Crispim, que ele comenta, e aí o que acontece? Ao comentar, né, automaticamente o YouTube marca os irmãozinhos aí, né, de Boa Vista. E um abraço, né, para Joinville, Santa Catarina, os irmãos aí do Sul. Marinalva Ferreira, oi gente, feliz sábado. Que bom é poder escutar vocês. Que bom, Marinalva, é ter a certeza que todo vídeo aqui nos comentários tem lá o comentáriozinho da Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha. Eu já sei, essa eu já decorei, tá, Marinalva? Quando mudar, avisa. Deus abençoe e que cada dia seja de bom proveito para a nossa vida diária, desde Astúrias, Espanha, ela sempre assina. João Cavaco, nosso querido irmão João Cavaco, tá aqui o comentário dele. Vocês estão cada vez melhores na graça de Deus. Espero elaborar um comentário mais tarde. Vi mais do que uma vez as vossas intervenções e dou graças a Deus e louvo por ter irmãos com o Espírito Santo como vocês. E a minha oração é no sentido de que cada vez mais se aperfeiçoem em Cristo para a glória de Deus. Que legal! Há crentes que mesmo com olhos abertos não veem um palmo, que outros mesmo com olhos fechados e atrozes dificuldades a palavra de Deus é música e poesia da glória do Pai. Bem-hajam irmãos em Cristo. Nunca se esqueçam, uma palavra da experiência e vida com Cristo vale infinitamente que muitas parlapatices teóricas, líricas, de ditas comissões que muita gente se baba de orgulho. Que legal, João Cavaco, muito obrigado, porque eu sei que esse comentáriozinho é aquele comentário para o Entre Linhas, do coração do irmão João Cavaco para o Entre Linhas. E além desse comentário, né, ele ainda deixa o comentário dele, que é uma sessão aqui já no programa, no canal Entre Linhas, né? Que é os comentários, eu não consigo ler na íntegra aqui, é um comentário muito rico, né? Ele vem adicionando as reflexões aqui, mas eu dou uma pincelada aqui, então fica aqui, irmão João Cavaco, o seu comentário sobre Efésios 1, dos versos 15 ao 23. Ele fala sobre os poderes espirituais de Deus e ele vai trazendo aqui. Eles têm as sessões aqui no comentário, não sei quantos de vocês já tiver a curiosidade, né? Depois deixa aí um joinha, marca aí, fala assim, vai lá no comentário do irmão João Cavaco e deixa um joinha lá, quem lê aquele comentário, porque é muito rico mesmo. Ele separa lá na primeira seção, Deus triuno, caráter, recursos ou poderes, objetivos, estratégia e planos eternos de salvação em liberdade, sem determinismo ou predestinações e esclavagistas em Efésios 1 a 23. Ele vai falando sobre o capítulo 1, tudo mais, muito rico, né? Ele tem o dom da palavra, ele falando, né, que a gente tem um Espírito Santo, mas Deus também lhe deu um dom muito rico de palavra, viu, irmão João Cavaco? 2. Os poderes de Deus nos crentes em Efésio, e aqui ele discorre, né, uma sessão riquíssima. 3. E aí ele traz aqui as conclusões e as questões, né? Vou ter aqui o privilégio de compartilhar com vocês, para aquele que está ouvindo, né, no fone de ouvido, os comentários do irmão João Cavaco na seção 3 diz assim: o uso dos poderes de Cristo são poderes espirituais, que no seu essencial são o exército da fé do crente nas palavras e atos do Deus homem, Jesus Cristo, para com a vida, morte, ressurreição, intercessão, juízo, criação da nova terra e eternidade em Cristo Deus, na plena e crescente liberdade até ao infinito, ou até ao absoluto caráter de Deus triuno, revelado e exercido no conhecimento, diálogo e vida da palavra no interior e exterior humano. Tudo isto foi revelado na vida em constante perfeição de Cristo pelo Espírito Santo nos exemplos com os 10 mandamentos. Ver Mateus 5 e Romanos 8. Da vida de Cristo para com o próximo, para com Deus e para com o ambiente criado pela divindade. Ele continua ainda. Esses poderes incluem também os dons e o fruto dos grandes poderes do Espírito à disposição de qualquer ser humano e igreja que, no mínimo, deseja amar a verdade na vida em constante novidade de existência eterna. Mas isso é outra abordagem para o capítulo 4 desta epístola, se Deus quiser. Ficam as questões aqui, tem que ter uma vinheta aqui, né? Questões para reflexões de João Cavaco. Tem que criar, né? Substituir aquela minha sessão lá pelos comentários do irmão João Cavaco. 1. Que orações
ou tipo de diálogos tens com Deus em relação à tua vida, ao próximo, ao ambiente e ao mundo? Que legal, né? Me fez lembrar, João Cavaco, de um amigo meu, falecido, né? O palhaço Lero Lero. O César Augusto. Ele sempre orava pela cidade. Ele sempre falava assim, nossa, hoje eu orei pela cidade. Eu tenho que orar mais pela cidade. Eu orei pelo meu bairro, orei pelo prefeito. Então, a primeira pergunta aqui, que orações ou tipo de diálogos tens tu com Deus? 2. Como usas os poderes desse diálogo com Deus para aceitares na tua vida os poderes do exemplo, da morte e da ressurreição eterna de Cristo? E o 3. Como usas os poderes de Cristo para saíres vitorioso na companhia de Deus nos conflitos da tua vida com o mal, sofrimento e com a morte? 3 perguntas chaves, muito legal. As últimas 3 que ele deixou também me fez refletir durante a semana, que é muito legal, eu fico ouvindo e refletindo. Obrigado, irmão João Cavaco. Ele assina aqui, peregrino da IASE, lá em Lisboa, em Portugal, que ainda procura a independência e o crescimento na União Europeia em guerra até o dia D. Obrigado, irmão João Cavaco, pelo carinho e pelo gostoso comentário aqui, riquíssimo comentário que só vem acrescentar ao nosso material aqui gerado nessa plataforma do YouTube. Maria Feitosa, olá meus irmãos, Maria de Ibiúna, São Paulo, um abraço aí para os irmãos de Ibiúna, São Paulo, deve ter uma igreja aí bem organizada, que o Senhor continue abençoando vocês por nos ensinar a palavra de Deus. Amém, a gente compartilha e o Espírito Santo vai usando aí cada sílaba, né? A Patrícia Santos, a Pati Santos, ela colocou aqui, professora Patrícia Santos. Olá meninos, passando aqui só para deixar o CCC, o curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Pati. Helena Saraiva também, olá meninos, boa tarde contigo. CCC, hashtag fui até o fim. Irmão João Cavaco, hashtag por gentileza faça um canal. Com certeza será um canal de bênçãos. Olha, tá crescendo o movimento aí, irmão João Cavaco. Alguém aí de Lisboa, Portugal, procura o irmão João Cavaco aí, cutuca ele, fala, você produz material e eu edito e eu lanço. É que nem aqui a gente fez com o Ricardo e o Alexandre, sabe? Eles me chamaram justamente para fazer assim, ó. O Lúcio entende de tecnologia, então ele edita e faz a chamada, né? Então o Ricardo preparava conteúdo, o Alexandre, eu ficava mais com a parte técnica. Hoje que eu tô tentando aprender um pouquinho mais aí de falar também, né? Keila Barcelos, que Deus continue abençoando esse ministério. Amém, Keila. Que Deus continue nos fortalecendo, dando saúde, força aí toda semana compartilharmos, estudarmos primeiro e depois compartilharmos contigo. Que Ele seja louvado para todo sempre. Amém. E o último comentário que infelizmente eu consigo ler hoje, né? Porque está registrado aqui, a nossa amiga Sandra Bitar, que é outra que deixa sempre aquele comentário carinhoso, com um gostinho de entrelinhas mesmo. Olá meninos e a grande família Entrelinhas. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por perguntar, Sandra. Espero que todos estejam bem. Continuamos aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e graças a Deus estamos desfrutando as bênçãos de estar com a nossa família e com a netinha, que não tem nada melhor do que aproveitar a família, né? Uma instituição divina, fonte de alegria, mas infelizmente por causa do pecado, às vezes fonte de decepção, desilusão e outras coisinhas, mas esse não é o plano de Deus. Que bom que está todo mundo alegre aí, né, Sandra? A lição tem nos ensinado muito, como sempre. São vários aspectos e gostaria de destacar um dos papéis do Espírito Santo, qual seja ele nos auxilia a conhecer o poder de Deus. Isso é interessante. O poder de Deus é um dos aspectos mais marcantes da divindade. Deus é onipotente, Ele pode fazer tudo, Ele tem autoridade, Ele fala e se torna realidade. Paulo enfatiza que a onipotência de Deus é a força que necessitamos para nos aproximar do caráter de Cristo, e esta força vem de Deus e não vem de nós. O poder de Deus em ressuscitar mostra-nos a sua capacidade de transformar vidas e assim seguirmos na santificação até Jesus voltar. Destaco também as orientações de Paulo para a oração, as quais amplia nossa comunicação com Deus e enfatiza o poder do Espírito Santo sobre a nossa força interior para que Cristo esteja em nosso coração pela fé. O orar sem cessar nos remete a Enoque, que andava com Deus. Interessante também um aspecto com referência às grandes mudanças sociais e tecnológicas que o Lúcio sempre ressalta, com o uso da internet para o bem e, infelizmente, também para o mal. Nesta última semana, que é do 1 ao 7/7, a internet estava de difícil acesso e, sinceramente, não senti falta. O mesmo não ocorria com as demais pessoas do grupo.
né, que tira a internet, o coração para, né? Parece que tem um marca-passo Wi-Fi, né? Acabou o Wi-Fi, o marca-passo para. Hashtag fui até o fim, hashtag volta Ricardo, Deus abençoe a todos vocês, grande abraço. PS, desculpa a falta de alguns acentos, não consigo configurar o teclado para português. Fique à vontade, Sandra, a gente se vira aqui na leitura. O importante é o seu carinho e o seu precioso tempo, porque hoje o que nós temos de precioso não é nem dinheiro, né? E é o nosso tempo, né? É mais difícil a gente dar tempo para as pessoas, então a gente se sente muito valorizado, né, a cada um de vocês aí que dedica um pouquinho do seu tempo para se envolver aqui com Entre Linhas. Beleza, pessoal? Lembrando que essa parte você pode pular, quem não gosta muito dela, e a gente pode ir direto aqui já para o início. Vamos iniciar então, pessoal, essa oração, vamos tentar aprender aqui cada vez mais como Deus nos resgata. E antes, como a lição de hoje vai reforçar ainda mais, é importante que a gente esteja, né, unido, em sintonia com o Espírito Santo, e vamos pedir então, nesse momento, através da oração, que o Espírito Santo de Deus continue conosco. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, nesse momento em que vamos iniciar aqui os estudos, ó Pai, sobre esse tema tão importante, como o Senhor nos resgata. Obrigado pelo privilégio que nos dá, de nós podermos compartilhar com os irmãos aí na Espanha, em Portugal, em Angola, em tantos Moçambique, tantos lugares que já, por esse Brasilzão. Muito obrigado por esse privilégio dessa família Entre Linhas, ó Pai, que a cada semana tem crescido, cada semana tem solidificado em cima da sua sagrada palavra, ó Pai. Obrigado por tudo, continue usando agora o Alexandre, também o Marcos André, a mim, cuide também dos afazeres do Ricardo e de todos os irmãos, ó Pai, que compartilham, né, da fé e da esperança em Cristo Jesus. Nesse momento oramos. Amém. Bom, então, chega aí, Alexandre, começa, é com você. Olá, amigos e irmãos em Cristo, graça e paz sobre nós todos. É uma alegria estar aqui de volta para mais uma gravação do nosso canal Entre Linhas, da lição da Escola Sabatina. Lição em que estamos estudando o livro de Efésios. E nessa semana, lição de número 4, em que estudaremos especialmente Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até 10, e que tem por título Como Deus nos resgata. Ao longo da lição dessa semana, a gente vai entender um pouquinho de como funciona o processo de salvação, de resgate de Cristo sobre nós, narrado ou descrito no livro de Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Começando por sábado, depois domingo e segunda comigo, e vocês seguem a partir de terça-feira com o Marcos André. Lição de sábado, verso para memorizar, está lá em Efésios 2, 4 a 5, e diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu achei muito feliz a seleção desse texto de Efésios 2, 4 e 5. Achei muito feliz essa seleção de texto porque ela resume muito bem todo o estudo da lição da semana, toda a ideia descrita, trabalhada no texto de Efésios 2, capítulo 2, versículo de 1 até 10. Nós temos ali primeiro a descrição de Deus, né? Um Deus que é rico em misericórdia, grande em amor. Nós temos a descrição do estado do homem, um homem que estava morto em suas transgressões. Nós temos o resultado da ação de Deus na vida do homem, nos deu vida, e nós temos o meio por meio de qual esse homem passa a ter acesso à vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, esse texto do verso para memorizar, se ele for bem trabalhado, bem compreendido, ele consegue de fato resumir a lição da semana. Vamos avançar agora para a lição de domingo. Domingo que tem por título Mortos e Enganados por Satanás. Eu sei que eu já falei da lição de sábado, que o texto de sábado do verso para memorizar ele resume a lição da semana, mas eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho o texto geral da lição, desde o versículo 1 até o versículo 10 do livro de Efésios capítulo 2. Eu vou ler e a gente vai analisar aqui os aspectos gerais desse texto
para depois entrar na temática de domingo, que é mortos e enganados por Satanás. O texto de Efésios 2 diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são os aspectos gerais desse texto de Efésios, capítulo 2? Eu destacaria aqui, primeiro, a descrição do nosso estado. Nós somos descritos nesse texto como estando mortos em ofensas, em pecados. A nossa condição anterior era uma condição marcada pela vontade da carne. Antes da salvação, antes da conversão, nós somos descritos como filhos da ira. Nós andamos conforme o mundo anda. Nós andamos como os príncipes da potestade do ar desejavam. Nós operávamos como filhos da desobediência, segundo o curso desse mundo. Um segundo momento importante é a descrição de Deus. Um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que é rico em amor, e um Deus que age nos vivificando, nos resgatando, nos ressuscitando e nos assentando juntamente com Cristo. E por fim, a forma como se dá esse processo de salvação. Pela graça sois salvos. A graça que está em Cristo Jesus. Gostaria de destacar agora, entrando no conteúdo da lição de domingo. A lição de domingo e a lição de segunda vão se separar em torno dos conflitos que os cristãos vivem. A lição de domingo ela foca em conflitos externos e a lição de segunda ela vai focar em conflitos internos. Para o texto de domingo, a gente pode destacar o versículo 2 de Efésios capítulo 2, que diz assim: Em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer o seguinte: existe uma tendência no mundo para o mal. O mundo está perverso, pervertido. O mundo foi danificado pelo pecado, foi maculado pelo pecado. E se nós andarmos na tendência da sociedade em geral e do mundo em geral, nós exerceremos as práticas do pecado e colheremos os frutos desse pecado. Então, a primeira luta do cristão, a luta externa, ela é a luta contra o mundo. O segundo aspecto da luta contra do cristão, que é descrito ali em Efésios 2, é a luta contra o inimigo, o diabo, o maligno. O texto de versículo 2 do capítulo 2 de Efésios fala, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar, ele é uma forma de se referir constantemente ao diabo e seus anjos, ao inimigo de Deus. Quer dizer, nós somos tentados pelo mundo, pela maldade que há no mundo, e nós estamos numa luta espiritual contra o maligno, contra o diabo e contra os seus anjos. Essa é a síntese da lição de domingo. A luta do cristão, ela se dá primeiro no âmbito externo, contra o mundo de pecado e contra o diabo e os seus anjos. E agora a gente pode avançar para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira ela vem falando de uma luta interna do cristão. Agora não é uma luta externa, é uma luta interna. E segue para o versículo 3. Fala ali dos filhos da desobediência no versículo 2, aí caminhando para o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Quer dizer, nós éramos filhos da desobediência.
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse texto do capítulo 2, versículo 3 de Efésios, ele vai apontando para as lutas internas do cristão. Uma luta contra a própria carne, uma luta contra as suas próprias tendências pecaminosas, contra o seu próprio desejo, contra a sua própria ira. Se ilude aquele que pensa que se eu não tivesse tentações no mundo, se eu me isolar do mundo, se eu não der ouvido ao diabo, pronto, eu vou ser santo. Nossa, como eu sou santo. Nossa condição natural, sendo nós pecadores, é a condição de pecado e de gerar as obras da carne, as obras do pecado. Entregues a nós mesmos, nós somos maus. Um bebê recém-nascido é mau em si, porque ele já nasce trazendo a mácula do pecado. A nossa tendência é de obras de maldade e de violência. Qual que é a minha esperança, então? Se eu sou naturalmente mau, se eu luto contra um mundo de pecado e contra poderes espirituais que querem me levar a pecar, e eu internamente quero pecar, bom, então eu estou perdido? Vamos para o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou. Deus nos ama sendo nós ainda pecadores, e é o amor de Deus que nos leva à salvação. Segue no versículo 5. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eis o milagre da salvação. O justo recebe sobre si o castigo do injusto. Cristo leva sobre si a condenação dos nossos pecados. E o injusto, nós, pecadores, levamos sobre nós a justiça salvadora de Cristo Jesus. Temos a síntese da lição de sábado, de domingo, de segunda, e agora vocês seguem com Marcos André. Um abraço para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que faz parte da família Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Efésios. Nessa semana nós estamos estudando sobre o capítulo 2. Esse capítulo é fundamental para compreendermos o plano da salvação. Sempre que alguém está dando um estudo bíblico, está pregando a respeito do plano da salvação, a respeito da salvação pela graça, recorre a esse capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos estudar profundamente hoje sobre esse tema. Você já começou aí o estudo com o Alexandre na parte da introdução, quando o apóstolo Paulo ele fala da triste condição do ser humano antes de conhecer a Cristo. Ele fala sobre 3 agentes que cooperam, colaborando um com o outro para a nossa perdição. Quais são esses 3 agentes? O primeiro é o nosso agente interno. Nós temos inclinação natural para o mal. Depois ele fala sobre o meio que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um meio que também é inclinado para nos desencaminhar dos caminhos do Senhor, para nos encaminhar no caminho do mal. E o outro é o lado espiritual. Ele fala das forças do mal, das forças do nosso adversário, operando também para cooperar, para nos desencaminhar da presença do Senhor. No entanto, no verso 4, ele muda o rumo dessa história introduzindo Deus. Ele começa o verso 4 dizendo assim, mas Deus, e aí ele começa a falar a respeito de como Deus interfere nesse plano maligno para nos afastar dos seus caminhos e nos aproxima dele através de Jesus Cristo. Então, no verso 4, nós temos essa guinada e o autor da lição que nós acompanhamos aqui nos traz a seguinte pergunta. Em que sentido os crentes participam da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Quando isso ocorre? Os versos 6 e 7 do capítulo 2 dizem que, juntamente com ele, no caso Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais.
Ele fez isso para mostrar nos tempos vindouros a supremacia da sua graça. Ou seja, no início desse capítulo, o apóstolo Paulo apresenta uma condição deplorável da qual todos nós fazemos parte. Todos nós estamos condenados à morte, nós estamos caminhando na direção do juízo de Deus. No entanto, a interferência de Deus muda completamente a história, nos tira desse lamaçal de pecados e nos coloca na presença de Deus no santuário celestial através de Jesus. Somente nesses dois versos nós encontramos os termos em Jesus ou com Jesus sendo falado várias vezes, porque tudo isso só é possível através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Como que nós nos assentamos no santuário celestial? Na exaltação de Cristo. Quando Cristo foi levado ao santuário celestial e se assentou no trono ao lado do Pai, nós também nos assentamos com ele. Afinal, Cristo é o representante da família humana. Cristo está no céu hoje como representante da família humana. O mesmo papel que Adão tinha, né, de administrador dessa terra, de líder da família humana, e ele perdeu para Satanás, hoje Cristo ocupa esse papel. Então, Efésios é uma carta encharcada de Cristo, diz o autor aqui. E ele apresenta aqui 3 aspectos, né, sobre os quais nós precisamos compreender a exaltação de Cristo e também a nossa chegada ao santuário celestial. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação, Cristo obteve vitória sobre todos os poderes malignos e espirituais que outrora dominavam os crentes, ou seja, nos dominavam, né? Nós podemos nos incluir aqui, já que no verso 3 o apóstolo Paulo inclui a si mesmo, ele coloca-se na mesma condição dos efésios. Nós temos a tendência, às vezes, de imaginar que os efésios eram depravados e por isso estavam afastados do Senhor, mas o apóstolo Paulo, ele se coloca na mesma condição e ele nasceu num berço religioso. Ele diz que foi circuncidado aos 8 dias de vida, ele fez todo o processo para obter a salvação pelos meios judaicos. No entanto, o encontro com Cristo fez com que ele se deparasse com a sua verdadeira natureza. Então, embora esses poderes que atuam contra nós, eles são ativos e ameaçadores, eles foram completamente vencidos por Jesus. Nós precisamos ter fé nisso, em que a salvação em Jesus é um ato definitivo em nosso favor. A ressurreição de Jesus é a vitória definitiva em nosso favor, que já ocorreu. Nós não precisamos ainda aguardar a vitória de Jesus. Nós já podemos tomar posse da vitória hoje mesmo. E o autor cita aqui o verso de 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, e faz a seguinte pergunta: os versos do estudo de hoje ajudam a entender essa passagem? Qual é a passagem? A passagem diz o seguinte: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A vitória de Cristo, que já é garantida em nosso favor, nos faz ousados no que diz respeito a avançar contra as forças do mal. Porque se a vitória de Cristo já foi conquistada, nós podemos tomar posse dessa vitória ainda hoje. Nós não precisamos esperar um momento no futuro onde Cristo vai vencer as forças do mal. Não, a nossa vitória já foi garantida em Cristo e já foi recebida pelo céu quando Jesus Cristo foi recebido nas mansões celestiais. Na parte de quarta-feira nós temos o título Abençoados para sempre por meio da graça. E o autor começa com uma pergunta: compare o plano da salvação em Efésios 1, 3 e 4 com o Efésios 2, 7. Quais são os elementos e objetivos essenciais desse plano? Esses versos eles falam a respeito do plano que foi estabelecido antes da criação do mundo e, portanto, também antes da criação do ser humano, ou seja, antes mesmo que nós tivéssemos necessidade. Ele está presente hoje. Nós podemos acessar esse plano hoje através de Jesus Cristo e é um plano que avança para o futuro. O verso 7 diz que isso acontece para o testemunho no tempo vindouro. Então nós temos aí um plano que ele é abrangente em todo o tempo que nós tivermos necessidade.
Além disso, esse plano é eficiente porque ele não é baseado na nossa própria capacidade, na nossa própria conduta, na nossa própria iniciativa. É uma iniciativa de Deus baseada em Cristo que já se realizou. Então, Cristo já realizou o plano em nosso favor. Nós não temos nada a temer quanto ao plano da salvação, porque ele já foi executado e foi executado com sucesso. O autor continua dizendo aqui, né, ele usa um exemplo de uma formatura, que é sempre bom quando você passa por uma formatura, conclui um curso ou faz alguma coisa desse tipo, mas ele diz que no plano da graça não existe formatura. Eu discordo um pouco dele porque a nossa formatura é o batismo, a nossa formatura é prévia. Já que o plano já aconteceu, nós podemos tomar posse dos benefícios desse curso da graça logo no início, né? Diferente de um curso, quando você faz um curso na faculdade ou mesmo quando você está lá no jardim de infância, você precisa aprender primeiro para se formar depois. Nós não. Nós acessamos os benefícios desse curso logo lá no início, quando nós cremos em Cristo e Ele atribui a nós as suas obras, porque tudo já foi executado. Nós não temos participação senão estender a nossa mão e aceitar esse plano eficiente. Então ele diz que nós vamos estudar sobre esse tema por toda a eternidade. E ele diz que também aqui que Paulo considerava a graça de Deus uma formatura, um tesouro de valor insondável. Ele cita aqui Efésios 1, verso 7 e 3, verso 8. Essa grande generosidade divina para conosco se torna uma explicação eloquente, eterna e cósmica da sua graça, ou seja, o agir de Deus já é a explicação que nós necessitamos para compreender o plano da salvação. Tem um texto aqui do livro Desejado de Todas as Nações que diz assim: habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso plano da graça do Senhor. O mistério do amor que redime é o tema que os anjos anelam perscrutar. Isso está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12. E será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo, seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Então nós temos o testemunho de Jesus sobre o seu amor feito de maneira prática. Jesus Cristo testemunha a respeito do quanto ele nos ama, entregando-se, e o amor de Deus é relatado nesse ato de Jesus Cristo, né? Na parte de quinta-feira nós temos o título Salvos por Deus, e Paulo apresentou então, né, no início, a triste condição do pecador, como nós vemos, mas ele termina dos versos 8 a 10 falando a respeito de que o plano da salvação nos redime, e isso é feito não para que possamos nos gloriar, mas é feito baseado apenas em Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo é que é a vitória final. Então, Efésios, nos versos 1 a 3 do capítulo 2, a salvação dos crentes não ocorreu por causa do bom comportamento ou das qualidades agradáveis. Antes, eles estavam espiritualmente mortos. Não havia faísca de vida ou valores neles. Dominados pelo pecado, não tinham iniciativa própria, liderados por Satanás e pelas suas próprias paixões e ilusões. Então, existe uma frase que é atribuída a Billy Graham, eu nunca li em nenhum livro, mas essa frase é atribuída a ele, e ele fala o seguinte, que Eva ouviu a voz da serpente, não porque a voz da serpente viesse de alguém com autoridade, porque a autoridade de Deus era muito maior. Deus é o Criador, a serpente era apenas uma criatura. Por que ela ouviu a voz da serpente, então? Porque a voz da serpente ressoava com as suas paixões internas, ressoava com aquilo que ela pensava a respeito da árvore e a respeito também de ser igual a Deus e de conhecer a respeito do mal. Então, a serpente trabalhou
naquilo que já era interno a Eva. A mesma coisa acontece conosco hoje. Por que o mal, por que o plano de Satanás em nos afastar de Deus geralmente é tão eficiente? Porque ressoa com aquilo que nós temos internamente. Então nós precisamos estar vigilantes e sempre confiando na palavra de Deus, que é o nosso único caminho, que é o nosso único acesso a Jesus Cristo. Nós vivemos numa sociedade hoje que não é tão diferente daquela que foi relatada pelo apóstolo Paulo em que os efésios viviam. Eles viviam numa sociedade inclinada para o mal, eles tinham as suas próprias inclinações para o mal e existiam também as forças espirituais agindo. As mesmas forças espirituais continuam agindo hoje e ainda com mais vigor, né, já que pouco tempo lhe resta. A sociedade, da mesma forma, também está inclinada para o mal e as nossas tendências naturais também são as mesmas ainda. Então nós precisamos ser vigilantes e buscar na palavra de Deus os recursos para alcançarmos a graça de Cristo através da palavra, através daquilo que é revelado nas Escrituras Sagradas. A salvação deles não estava fundamentada em suas próprias qualidades, mas no amor inexplicável de Deus, que não pode ser explicados com base em nenhum valor. Deus age em favor deles em Cristo, ressuscitando-os da morte espiritual. Então Cristo ele morreu e foi à sepultura onde nós nos encontrávamos mortos, e ele da sepultura nos resgatou. E ao ressuscitar, ele nos trouxe junto com ele, ele venceu a morte, ele tomou a chave da morte. Então nós podemos ter fé em Jesus pelo fato de que ele já venceu a morte. É interessante quando nós lemos o início do capítulo 2 de Efésios, e especialmente no verso 3, quando o apóstolo Paulo se inclui entre aqueles que estavam mortos espiritualmente. Apesar do apóstolo Paulo não viver numa sociedade pagã, não viver inclinado aos deuses pagãos, ele vivia servindo ao Deus de Israel dentro de uma comunidade religiosa, mas ele se sentia também perdido antes de conhecer a Cristo. Ele se sentia na mesma situação, nas mesmas paixões para o mal. Nós precisamos hoje pensar da mesma forma, que se nós não estivéssemos com Cristo, se nós não estivéssemos ao lado de Cristo, as nossas inclinações para o mal estariam nos dominando. Nós não temos mérito quanto a isso. Os nossos méritos, eles são unicamente os méritos de Cristo, agindo em nosso favor. Se nós temos o desejo de estar aqui nesse canal falando para você, ou você aí nos assistindo, isso é porque o Espírito Santo está agindo em nós, porque as nossas inclinações para o mal estão sendo vencidas. Isso acontece diariamente quando nós nos colocamos nas mãos do nosso Salvador. Nós vivemos numa sociedade que parece que o mal está vencendo, mas quando nós somos elevados com Jesus às mansões celestiais e nós podemos avistar dali todos os anjos, todos os mundos não caídos, nós vemos que o mal não está vencendo. O mal, ele está vencendo apenas aqui nesse mundo de trevas que brevemente será destruído. Nós não fazemos parte dessa pátria, nós fazemos parte da pátria celestial, porque aceitamos a ascensão de Jesus, aceitamos a vitória de Jesus em nosso favor. Que Deus nos abençoe, possamos todos os dias tomar posse dessa vitória e viver como cidadãos do céu, como salvos por Jesus. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntinhas de sexta-feira. Um abraço, que Deus abençoe você e a sua família e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. O Marcos aí também faz parte dessa família. Valeu, Alexandre, sempre dedicando o seu tempo, mesmo nas férias, né? Como os irmãos elogiaram no comentário. E agora vamos então, pessoal, à terceira e última parte espiritual aqui desse vídeo, desse material, que são as perguntas para consideração para quem usa o nosso manualzinho aqui, né? Na sexta-feira. Bom, começa-se então assim. A história subjacente de Efésios, ver acima aqui sobre as histórias subjacentes, né? Não é apenas a história dos crentes no primeiro século, é a nossa história. E aí ele traz aqui sobre a escolha divina das pessoas antes da fundação do mundo, a existência passada perdida por eles, a intervenção divina em Cristo para salvá-los, a aceitação do Evangelho por parte dos crentes, a vida dos destinatários como discípulos e o sexto e último tópico aqui, no futuro clímax da história, o papel do Espírito Santo como garantia ou selo se cumpre. E aí ela pergunta, quais etapas dessa história lhe trazem esperança?
né? É uma pergunta bastante pessoal, mas para mim o que traz esperança é justamente a primeira, né, o que está denotado aqui pelo quarto item, é a aceitação do Evangelho por parte dos crentes, porque quando você aceita o Evangelho, pessoal, é só quem passou pelo processo de conversão, de estudo da Palavra de Deus, aquelas lutas, né, do que é verdade, do que não é verdade, daquela desconstrução, né, dos seus costumes, das suas crenças e a sua reconstrução sobre a rocha, né, firme, vai saber assim como é bom, né, como é bom você conhecer o Evangelho, essa desconstrução e essa reconstrução em cima da rocha que é Cristo. Então, para mim, pelo menos, né, o que mais me traz esperança é conhecer essa mensagem. Hoje eu não sei dizer o que seria minha vida, né, e se não tivesse conhecido essa mensagem. Eu sei, né, Deus sempre cuida dos seus, né, então não é porque você é adventista ou porque você tem outra religião que você está salvo ou você está perdido. Mas eu sinto que Deus sempre cuidou de mim. E nesse caminho, né, aos 23, 24 anos, foi que Jesus veio e me apresentou a palavra. Então eu já era bem velhinho já, mas foi um momento assim de conversão, né, de direção da vida, e Deus sabe o momento exato. Então cabe a nós só aceitar essa parte, a aceitação do Evangelho por parte dos crentes. Eu acho que é isso que é o principal aqui, para mim pelo menos, né, dessa história subjacente que o livro de Efésios nos traz. Pergunta 2, pessoal, diz assim: por que Paulo recordava com tanta frequência o passado pecaminoso do seu público, convidando-o a refletir sobre sua vida antes da conversão? Novamente, perguntas para consideração, respostas, né, de acordo com o Sr. Lúcio aí. Pessoal, nós estamos, né, se você começar a estudar Números, Deuteronômio, você vê a história do povo de Israel, como a gente esquece as coisas fácil, sabe? Então, Paulo tenta reforçar, falar assim, olha como era a sua vida. E eu vejo que a gente passa por uma crise hoje, até dentro da igreja, porque os nossos jovens, de certa forma, eles, né, crescem num ambiente mais controlado, um ambiente de Jesus. Então, para eles é tão normal falar de Moisés, Jacó, Israel. Para eles assim faz parte do dia a dia, que eles acham que o mundo inteiro sabe disso. Então eles não têm, né, muito esse passado, né, que a gente tinha, principalmente quem se converteu depois, né, mais velho, de falar assim, poxa, minha vida, né? Essa pergunta deveria ser feita, imagine, para um cara que roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais, sabe? Que era abusador, não abusa mais, que era assassino, hoje já não mata, só que não consegue ressuscitar as pessoas que ele matou, mas ele sabe que Jesus vai ressuscitá-los, sabe? E aí você vê assim, como é importante a gente lembrar quem a gente era sem Cristo. Porque às vezes é tão comum, né? Vai passando o dia a dia, você tem lá suas... né? Sou cristão, e parece que você já nasceu cristão, né? Não, é uma luta, cada dia você tem que ver o seu crescimento, sua análise, de onde você era, né? Tinha uma senhorinha, né, Dona Maura, amiga nossa, ela sempre falava assim, do que eu vou pro covô, né, do covô pro covô, né? Do coçô, do covô, do coçô, do covô, do copô, né? Mais ou menos assim ela fala. Mas era interessante. Então, assim, Paulo traz essa pedagogia de você lembrar quem você era, né, para você até valorizar, porque senão se torna algo tão comum no seu dia a dia ser cristão que você acha que isso não tem mais valor. Então é importante relembrar de onde a gente era e das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E isso é no crescimento diário, né? Até cada degrauzinho, né, da escada lá para o céu, cada degrauzinho é bom lembrar como Deus vai nos cuidando de nós. Senão a gente vai fazer que nem o povo lá no deserto que esquecia, né? Esquecia. Acabava a água, já estava lá resmungando. Mas calma, acabou a água lá atrás, Deus providenciou, é só confiar em Deus. Mas nossa cabecinha precisa lembrar. Paulo usa essa didática. 3. Vamos lá, Lúcio. Compare o resumo que Paulo fez do Evangelho em Efésios 2, 8, deixa eu abrir aqui, com o resumo em Romanos 1, do verso 16 e 17, para comparar essas duas, né, esse resumo do Evangelho. Que temas são semelhantes e que eles são diferentes. Só para ganhar tempo aqui, pessoal, tanto em Efésios quanto em Romanos, Paulo, né, vai dizer, vou pegar aqui, 8, 10, vai dizer assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse aqui é o verso, vamos até o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui você vê que tem a primeira parte, vem trazendo que Jesus providenciou pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, vem de Deus. E a segunda parte é somos feituras de Cristo criado. Vamos pegar agora Romanos 1, dos versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o famoso verso, o justo viverá pela fé, que todos sabem não é só do Velho Testamento, isso está escrito no Novo Testamento também, o justo viverá pela fé. Bom, então vocês percebem que os dois textos trazem sobre a questão da salvação. Os dois falam sobre fé, mas um fala que um reforça ainda mais, o que é em Efésios, que não é por obras, para que ninguém se glorie. E só assim você entende a graça de Deus, que ela cobre todo ser humano. É uma pena que a humanidade inteira não esteja tão sintonizada na graça de Deus e às vezes por rebeldia, como a gente aprendeu aí com o Marcos e com o Alexandre, a nossa naturezinha lá, a bichinha é atuante, e alguns que alimentam ainda a natureza carnal aí é mais atuante ainda. Então os dois textos falam sobre a salvação, que é a esperança do grande evangelho. Romanos fala mais sobre a fé, sobre você crer a fé, e já Efésios reforça que é a graça de Deus que lhe traz essa salvação, e não por suas obras, para que ninguém se glorie. E o 4, embora as boas obras dos crentes não tenham parte em sua redenção, no sentido de que jamais darão a alguém os méritos da salvação perante Deus, que papel importante então desempenham nos planos divinos para os crentes. Então é aquela velha, obra, fé e tudo mais, a graça, a misericórdia. Bom, em Efésios, como ele traz o versinho aqui para a gente reforçar, em Efésios 2, verso 10, diz justamente o quê? Que a gente faz imagem e semelhança, só reformando aqui, pois somos feitura deles, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Deus pede que a gente seja semelhante a Ele nessas boas obras que Ele já preparou. E aquela lutinha, como a gente aprendeu aí nessa semana, é justamente, se você reconhece que a graça de Deus está atuando na sua vida, como você pode ser a mesma pessoa que era antes de conhecer essa graça? Como você pode fazer as mesmas coisas? Geralmente a gente faz porque aquilo tem valor para nós ou porque aquilo nos atrai e nos ocupa. Então, se você passa por um processo de conversão, automaticamente os seus valores, as suas ocupações vão mudando. E isso naturalmente reflete em seus comportamentos, reflete em suas obras. Claro, não estou falando assim, tudo é comportamental, então o Alexandre, que deveria estar aqui, que é estudando psicologia, o behaviorismo lá, mas não que tudo você resolve, como o Alexandre sempre tem uma frase, ele fala, o behaviorismo é interessante, você consegue domar o cachorro, mas os vazios e os monstros internos, só a psicanálise consegue trabalhar e não é tão rápido. Então eu penso nisso, ou seja, voltando aqui à lição, qual é o papel dessa obra, já que ela não salva. Lembrando que no céu, o céu é perfeito. O que Deus pede para nós é que sejamos perfeitos na nossa perfeição. Assim como um bebê de 2 anos é perfeito, sendo que não fala nem tem diploma de faculdade. Mas ele fala assim, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Para quê? Para que você realmente passe pelo processo de transformação. Eu mesmo, particularmente, já que as perguntas da minha sessão aqui, a sessão de perguntas de discussão com o Lúcio, eu não creio aqui que a gente consiga ser perfeitos, Meu pensamento é sujo, meu olhar é sujo, tudo se eu não estiver aqui sob o domínio do Espírito Santo, eu só faço coisas erradas. Então, não acho que agora eu sou perfeito. Não.
Eu preciso, né, passar, e aí tem aquela frasezinha, né, que o mortal se revista da imortalidade, que o corruptível da incorruptibilidade, sabe? Então eu preciso passar por esse processo. Eu preciso que Jesus volte e execute esse processo em mim, porque senão lá no céu vai ser a mesma vida que eu tenho aqui, uma vida de lutas para essa natureza, não sei o que, ai Senhor, sabe? Eu creio que o céu não vai ser isso, o céu é perfeito, né? Então, e Deus já nos dá a sombra, né, de como as coisas funcionam segundo a sua lei, segundo a sua ordem. Então as obras, claro, eu acho que, né, o crente tem que ter boas obras sim, não para salvar, que a gente já aprendeu isso, mas simplesmente ter boas obras para se transformar a cada dia por elas na presença de Deus. Ok? Bom, pessoal, então essas foram as perguntas e está crescendo o tempo aqui da sessão. Mas agradeço a sua companhia, você que acompanhou até aqui, né, até o final desse vídeo. Tão gostoso de estudar, de preparar e de ouvi-lo depois para fixar essas mensagens. E obrigado pela tua companhia. Vamos terminar assim como nós iniciamos, né, com uma oração. Então, oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos aqui de mais uma vez preparar o material, gravar, compartilhar com os nossos irmãos. Obrigado porque a Tua palavra, cada dia, aos poucos, vai penetrando em nossa mente, vai transformando. Mas, Pai, queremos viver e queremos passar pelo grande dia, Pai, que realmente Jesus vai voltar nessa terra e executar os Teus planos perfeitos da transformação, Pai. Nos transforma até lá, Pai. A cada dia nos dê o alimento, a cada dia nos dê o perdão, nos dê, né, o entendimento e nos dê também a compaixão para com o nosso próximo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. É isso aí então, pessoal. Nos vemos na quinta lição, quinto vídeo já dessa série, Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. Beleza? Nos vemos lá então. Fique em paz. Tchau, tchau.